Olá! Hoje nós vamos falar sobre como a violência no nosso cotidiano pode interferir até na nossa saúde psíquica. Hoje em dia está cada vez mais comum nós convivermos com episódios de violência, né? Não só nas cidades grandes, mas aqui entre nós mesmos, em cidades menores. São vários assaltos que têm acontecido, acidentes graves, notícias aí de violência física, psicológica, violência sexual, assassinatos. E não por acaso, cada vez mais também pessoas estão desenvolvendo o que nós chamamos de transtorno de estresse pós-traumático. Esse transtorno pode ter interferências em vários aspectos da vida. Geralmente ele surge depois de uma situação de estresse muito grande, de medo, um susto grande, que passa a ser então vivenciado pela pessoa como um trauma, como uma tragédia mesmo. Pela intensidade com que a pessoa experimenta essa situação, ela não consegue superar aquilo. E a partir de então ela começa a ter muito medo de vivenciar essa situação de novo. Aí então ela fica paralisada, em estado de choque, ela se sente impotente diante de outras situações que não têm a ver com ela, mas que de certa forma fazem com que ela se lembre dessa situação ruim inicial, desse trauma. Porque o que acontece? Depois de passar por um estresse muito grande, geralmente acontecem três coisas. Primeiro, que a pessoa começa então a ficar a maior parte do tempo em estado de alerta, de hiperalerta. Ela fica bastante sensível, por exemplo, a barulhos, começa a prestar mais atenção em notícias ruins. Também é comum acontecerem os flashes de memória. Parece que de repente ela tem a sensação de estar vivendo de novo aquela situação, ou então esses flashes aparecem com muita frequência em sonhos, em pesadelos. E consequentemente, isso leva a pessoa então a mudar a forma como ela se relaciona com os outros. É comum que ela se afaste do convívio, que ela já não queira mais sair de casa, ou então que ela vá ficando apática, parece que já não manifesta mais as suas emoções, que não presta mais muita atenção em conversas, não foca naquilo, como se ela não tivesse ali de verdade. Além de outros sintomas que podem aparecer. A ansiedade, taquicardia, dor no peito, a insônia, perda de apetite, perda de peso. Quer dizer, toda essa forma de lidar com o que aconteceu com ela de ruim é extremamente desgastante, além de gerar muito sofrimento emocional e sofrimento físico também. Então, o que a gente tem percebido é que em meio a esse contexto violento que nós temos vivido hoje, por não saber como lidar, muitas pessoas têm adoecido de fato. E aí, se esses sintomas, se essas sensações forem percebidas, epa, peraí, tá na hora de pedir ajuda. Através da terapia é que vai ser possível então superar essa situação. Primeiro de tudo, a pessoa vai olhar com muito cuidado para isso que aconteceu, né? Vai tentar entender por que ela foi desenvolvendo essa forma de lidar com o que aconteceu. Justamente essa forma que gera mais sofrimento, que traz desgaste. E só a partir daí é que a pessoa então vai podendo descobrir e perceber que podem existir outras formas de lidar com essa situação. Formas que sejam mais tranquilas, mais saudáveis para ela. Então, é possível superar o transtorno de estresse pós-traumático. Terapia pode ser essencial nesses casos para que a pessoa aumente, então, a sua compreensão, a sua consciência em relação ao que aconteceu de ruim, a como ela lidou com tudo isso e poder perceber que existem outras formas de reagir a tudo isso, que não interfiram mais negativamente na sua vida e que não tragam tanto sofrimento. Por hoje é só, nós temos um novo encontro na próxima quarta-feira. Até mais!